ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendeu nesta terça-feira a regulamentação de uma única atividade de aplicativos, como o iFood e o Uber. Nós vamos construir, eu fiz a escuta tanto do lado do empresariado como do lado dos trabalhadores, individualmente, inclusive com as empresas de plataformas, as associações. Agora, vamos juntar à mesma mesa o conjunto das entidades representativas das plataformas para balizar esses entendimentos, e vamos reunir o conjunto de representantes dos trabalhadores para balizar e criar um ambiente para que os dois lados sentem à mesa. O ideal aqui é que as partes encontrem uma alternativa, encontrem o ponto comum, e o governo ser simplesmente intermediador dessa conversa. Em não havendo acordo, o governo evidentemente vai oferecer a sua visão ao parlamento. E com a tranquilidade, serenidade de saber que não tem nenhuma empresa saindo do mercado brasileiro, até porque o mercado brasileiro é um grande mercado nesse setor. Então não há nenhum risco de nenhuma delas sair do Brasil. O que pode acontecer, outras empresas passar a oferecer a possibilidade, como por exemplo eu disse, que empresas de logística, como é o caso do Correio, pode pensar em ter um aplicativo para oferecer como alternativa, e talvez alternativa melhor do que está existindo pelas atuais plataformas, que têm a visão do lucro necessário, a exploração da mão de obra necessária, que uma empresa, no caráter do Correio, por exemplo, talvez não fosse necessidade, simplesmente cobrir os custos estaria de bom tamanho. Vamos torcer para que haja alternativas assim, que é necessário olhar a necessidade da garantia da proteção social, ou seja, previdência social, a garantia de não trabalho em excesso para evitar acidente, tem gente morrendo, e a valorização do trabalho. Tem que metrizar aqui qual é o valor dessa remuneração, porque o que há reclamação dos trabalhadores é que às vezes a plataforma desconta 50% do valor de uma corrida, por exemplo. Não me parece plausível. O ministro afirmou durante o almoço com os integrantes da Frente Parlamentar do Empreendedorismo que a maior dificuldade em garantir direitos aos trabalhadores dessas empresas é a quantidade e a variedade de atividades que elas realizam. Para tentar resolver essa situação, ele afirmou ainda que um grupo de trabalho está sendo criado e conta com integrantes do governo, das empresas de aplicativos e também dos trabalhadores para buscar mais proteção social e regulamentar essas atividades. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, proibiu bancos e financeiras de emprestar dinheiro para as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. Esse benefício é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. E as parcelas do empréstimo eram descontadas diretamente na folha de pagamento, fazendo com que essas pessoas ficassem ainda mais endividadas. A partir de agora, com a nova portaria, apenas aposentados e pensionistas do Instituto poderão fazer empréstimos consignados. Eu sou Larissa Machado e este foi mais um Giro Sindical do Plantão Insetista. Até a próxima edição. Então, doutor, e aquelas pessoas que entrou nos Correios, nível médio, formou, recebeu a PI, mas depois ele tem outra formação. Ele recebe de novo, ele pode entrar nesse sentido? Entendi, pertinente sua pergunta também. Lá também no texto do PCCS fica muito claro que você não pode ter duas PIE por ter feito 2 níveis superior. Então fez um, recebeu, não vai receber mais. E aquela polêmica que está gerando em torno dos cargos técnicos? Sim. Bom, então, o processo voltou, o Correio apresentou a lista dos credores, mas nesta lista não colocou esse pessoal que é o nível técnico e superior. O que é o entendimento do Correio? Que só vale para quem está no Correio em nível médio, no PCCS 95 e fez uma graduação de nível superior. Quem entrou na empresa num cargo de nível técnico ou nível superior e fez no nível técnico uma graduação e no nível superior uma pós-graduação, não tem direito a PIE. Mas a gente está resistindo a esse entendimento, por quê? Porque o texto não exclui estas pessoas. O texto originário do PCCS não exclui essa pessoa. É certo
que o Correio fez uma reforma no texto do PCCS e aí sim trouxe uma interpretação, um texto que a interpretação é que essas pessoas estão excluídas do direito à PIE. Mas a gente está trabalhando com o texto originário, porque existe um princípio no direito do trabalho que é a inalterabilidade maléfica do contrato de trabalho. Aquelas regras do PCCS aderiram ao patrimônio do trabalhador e elas não podem ser mudadas para prejudicar o trabalhador. E foi isso que o Correio fez na nova cláusula da PIE dentro do PCCS, ao excluir os cargos de nível técnico e de nível superior. Isso está sendo debatido agora num recurso do Correio, porque o juiz entendeu que estávamos com a razão, essas pessoas têm direito também, mas o Correio fez recurso para o TRT e a gente aguarda a decisão do Tribunal de Goiás. Doutora, e um trabalhador que se formou após entrar nos Correios, o que ele tem que fazer para entrar nesse processo da PIE? Perfeito. O PCCS exige que seja feito um requerimento administrativo. Ainda que o Correio resista ou que o Correio negue. Ele diga, não, isso foi encerrado, o PCCS 2008 matou esse direito do PCCS 95. Não tem problema. Faça nem que seja por e-mail, pega o e-mail da sua agência, do seu gestor, faça o requerimento juntando ali a sua ficha cadastral e o seu diploma de nível superior. E esse documento você aguarda uma resposta de 30 dias do Correio. Não respondeu, você automaticamente entra em contato com o dirigente sindical, manda toda a documentação e a gente cobra na justiça o seu aumento de 5%. Então, trabalhador, sobre a PIE, a gente espera ter esclarecido todas as dúvidas em relação a esse processo. Se ficou alguma dúvida, entre em contato com o dirigente sindical, vai estar o telefone de todos aqui embaixo para você estar entrando em contato, ou por e-mail, ou no telefone fixo do sindicato. Sintec GO na luta sempre. Você sabia que os Correios possuem 6,3 mil agências próprias, 1.000 franqueadas e 127 permissionárias e são presentes em todo o Brasil? E assim, são entregues mais de 5 bilhões de correspondências e produtos anualmente, não só aqui no Brasil, mas também para o exterior. Olá, bom dia. Eu sou Larissa Machado e começamos agora mais uma edição do quadro Classe Trabalhadora em Debate. Neste mês em que se comemora o Dia da Mulher, estamos trazendo aqui no Plantão Estetista vários debates acerca da iniciação dessa data, das conquistas femininas ao longo dos anos, das desigualdades de gênero, mas também sobre violência, feminicídio, que é uma das consequências fatais dos relacionamentos abusivos e relacionamentos tóxicos. Por isso, hoje, recebemos aqui no Classe Trabalhadora em Debate a psicóloga Isabela Tavares, que vai nos falar como a autoestima é importante para identificar e criar forças para sair desses relacionamentos. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigada pelo convite. Se você quiser se apresentar um pouco, falar como que você atua. Tá bom. Bom, eu sou Isabela, eu sou psicóloga e psicanalista há 7 anos, especialista no atendimento de mulheres. E, bom, psicóloga clínica, então, nesse tempo todo, me especializei no atendimento de mulheres muito por esse lado de entender quais são as consequências de ser uma mulher nesse mundo, desde historicamente falando até os dias atuais. Então, esse tema é um tema muito importante para a gente pensar, principalmente nesse mês que se comemora, então, o Dia Internacional da Mulher. Certo, então vamos começar falando, Isabela, o que é um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo? Tá bom. Bom, a definição de relacionamento tóxico ou relacionamento abusivo é quando há controle e a sensação de posse de uma das partes sobre a outra. E aí, a gente precisa pensar isso historicamente, como eu disse, para que a gente consiga compreender como é que isso é tão naturalizado na nossa sociedade hoje. Como é que a gente vai pensar isso? Vocês já pararam para pensar por que surgiu o casamento? Isso é uma coisa importante da gente pensar, porque a gente hoje trata casamentos como a celebração do amor e tudo mais, mas nem sempre foi assim, né? O casamento surgiu numa necessidade de homens passarem suas terras, os seus bens para outros homens. Mulheres não eram dignas de cuidar, de terem espaço para cuidar então das terras e das propriedades de seus pais. Então, na hora ali de
passar para os herdeiros, se as herdeiras fossem mulheres, elas não poderiam cuidar. Portanto, nasceu então um contrato. Aí, tanto é que os pais pagavam, né? Eu tinha o famoso dote. Então, nessa configuração em que nasce o casamento, esse é só um exemplo, tá? Tem outros vários exemplos que a gente poderia pensar para a estruturação até chegar num relacionamento tóxico como a gente consegue definir hoje. Mas, bom, pensando nessa coisa do casamento, né? Por que ele surge nesse lugar? E aí, qual era o papel da mulher, então? Ali, né? Era muito uma coisa de propriedade, era muito uma coisa de eu estou transferindo a minha propriedade, junto com ela vai uma mulher aí, de brinde pra você. E aí, como é que isso fica historicamente no nosso inconsciente coletivo aí, trazendo Jung pra conversa? Bom, se nasce num lugar de propriedade, portanto, tudo que vem junto é propriedade. E lembra que eu disse, relacionamento abusivo tem como definição a sensação de controle e de poder de uma parte sobre a outra. Como a gente vive nessa sociedade que é marcada pelo patriarcado, ou seja, os homens construíram a sociedade para que eles fossem sempre beneficiados, a gente fica num outro lugar, nesse lugar de quem é a propriedade. E é por isso que eu gosto sempre de falar que é uma das partes, porque sempre tem aquele, mas mulher então nunca é tóxica? Né? Tem sempre essa pergunta. E sim, as mulheres podem ser tóxicas, mas na estrutura de poder dentro dessa sociedade que a gente vive, o relacionamento abusivo tem em sua grande maioria. E quando a gente está pensando e falando, né, de dados históricos e científicos, pensando nas ciências humanas, sim, a maior parte dos abusadores, eu vou chamar assim, são os homens, por conta de toda uma estrutura que vem historicamente sendo construída. Então, assim, um relacionamento abusivo é esse relacionamento pautado pelo controle e por esse lugar em que um subjuga o outro dentro da relação. Acho que te respondo? Sim, com certeza. Então, a gente pode ter, então, como as principais características desse relacionamento, as formas de poder, opressão, o que mais? Assim, pra uma mulher tá sofrendo um relacionamento tóxico, como ela pode identificar? Então, vamos lá. Tá dentro. A gente precisa entender que nenhum relacionamento abusivo começa abusivo. Isso é uma coisa muito importante, porque, vamos lá, né? Senão a gente coloca também as mulheres num lugar, assim, de muito... Como você não viu isso acontecer? Né, exatamente. O relacionamento abusivo, ele começa lindo e maravilhoso. Ele começa com uma estrutura muito bem montada, que tem um ciclo, que tem um padrão. Então, como é que começa um relacionamento? O cara é maravilhoso. Ele te chama de linda maravilhosa, ele incentiva os seus projetos, ele super te dá força, ele super vai te colocar pra cima. E aí, você vai o quê? Se encantar, se apaixonar por aquela pessoa. Enfim, vai começar ali uma relação. Beleza? Beleza. Aí, vocês estão ali super envolvidos um com o outro, de repente começa você vai com essa roupa? Mas você fica tão mais bonita de batom clarinho. Nossa, eu não gosto daquela amiga sua? Gente, nossa, aquela menina, acho ela muito, sei lá, muito livre. Essa amiga sua solteira, acho que não é bom você ficar saindo com amigas solteiras. Então, o que eu tô contando aqui pra você? Esse é o passo 2 do ciclo do relacionamento abusivo. Que é o quê? Começa com uma lua de mel maravilhosa, passa para um momento de criar tensões, que é isso. Por exemplo, uma coisa que sempre acontece, que chega muito na clínica também nessa segunda categoria é: ele tá questionando meu trabalho, será que eu não sou tão boa assim? Ou será que eu deveria continuar nesse trabalho que eu tô? Ou seja, o passo 2, é a lua de mel, tudo lindo, maravilhoso. O passo 2 desse ciclo é começar a construir tensão. Você começar a se sentir meio inadequada na forma como você se sente. A pessoa faz umas brincadeiras. Que ela é meio sonsinha mesmo. Sabe? Vai te deixando constrangida ali naquela situação. E aí a gente vai pro passo 3, que é a explosão. Que é quando de fato acontece ou uma briga muito feia, ou em alguns casos, agressões físicas. E sim, desde o começo já é agressão psicológica, tá, gente? Tem uma diferença muito grande entre agressão e violência física, como violência psicológica, tem violência patrimonial, tem violência sexual também. Tudo isso pode entrar nesse momento aí da explosão, que é a hora da briga feia, aquela hora do quebra-pau, é a hora de que você não presta, a culpa é toda sua, é aquela coisa toda. Mas aí tem um outro ponto. Nesse momento da briga, ele não vai durar pra sempre, e mais do que ele não vai durar pra sempre, ele antecede um outro momento de lua de mel.
que é lua de mel, tensão, explosão, lua de mel? Um ciclo, uma espiral que vai se repetindo. E como sempre depois de uma explosão tem uma lua de mel, eu que tô chamando assim, né? Mas é um momento bom e feliz do casal, ali a gente desenvolve a dependência emocional. Porque a pessoa vem, lindo, maravilhoso, vai te minando, vai tirando ali as coisas que você tem de empoderamento, as coisas que você gosta de si, vai minando a sua autoestima, a sua autoimagem muitas vezes, explode, você se sente extremamente culpada no momento da explosão e depois volta para um momento ótimo, um momento maravilhoso de vocês juntos. Então, o que esse ciclo vai criando na nossa psique, né, na nossa cabeça? A sensação de que esse homem, ele é tudo pra mim. Por quê? Porque ele quer o meu melhor, porque depois de uma explosão tem sempre uma fase boa. Ele quer o melhor pra mim, ele sabe o que ele tá falando e realmente, talvez eu não precise mais sair com essa amiga, talvez eu possa sair do meu trabalho, talvez eu deva me afastar da minha família, talvez eu deva trocar o meu guarda-roupa. Percebem que o que vai acontecendo? Quais são os sintomas, então, se a gente for pensar desse relacionamento abusivo? Quando dentro de uma relação você começa a deixar de fazer coisas por você. E, gente, nem sempre no momento da explosão vai ser uma briga. Isso é importante a gente ter em mente. Às vezes o momento da explosão é o tratamento de silêncio. Eu tô com raiva de você, não fala comigo. Fica uma semana sem conversar. Isso é abusivo também. Tá? Pra gente não ficar só no clichê do ele me bateu. É óbvio que é horrível e que sim é explícito, mas o contrário também é abuso. Porque em uma relação em que duas pessoas adultas, e aí eu tô colocando aqui, né? Pessoas adultas estão juntas, as pessoas resolvem as questões. Não é que nunca vai ter conflito. E não é qualquer conflito que é abusivo. A gente sempre vai ter conflito. Mas há um desrespeito e há essa sensação de controle e de subjugamento. Se tem um conflito em que duas pessoas estão de igual para igual, beleza. Mas se tem um conflito em que uma pessoa está fragilizada emocionalmente e a outra utiliza disso para criar mais tensão, bom, aí a coisa tá desmedida. Entende? Então, como é que a gente pode identificar? Vamos lá. Começa a perceber como você era antes de estar nessa relação. Ou no começo dessa relação. Quais foram as pessoas que você afastou da sua vida? Quais foram as coisas que você deixou de fazer? Quais foram as roupas que você deixou de usar? Quais foram as sensações que isso começou a gerar em você? E assim, eu tenho um exemplo na clínica que me choca muito, assim, que é uma coisa muito simples, mas que tá dentro dessa raiz, que é uma paciente X gostava muito de tomar um sorvete específico, mas aí sorvete engorda. Então, dentro daquela relação, ela não poderia mais tomar esse sorvete. Gente, é um sorvete. Vocês estão percebendo aonde a coisa vai? Porque parece um exemplo bobo, mas é um exemplo muito profundo. Porque é muito óbvio virar pra você falar essa saia curta, esse batom, não sei o quê. E aí, um dia ela queria muito tomar lá o sorvete, enfim, tomou esse sorvete. E, gente, foram 2 semanas sem conversar por causa de um sorvete. Vocês conseguem... Porque você não me ama, porque eu já te falei que isso faz mal pra você, porque eu te amo, eu acho que você não deveria tomar isso, porque isso te faz... Estão vendo a narrativa? Então a gente precisa prestar muita atenção que os indicadores nem sempre vão ser ele me bate, ele é agressivo comigo, ele... Às vezes vão vir nesses lugares, assim, eu te amo, eu estou cuidando de você. Mas se esse amor e esse cuidado perpassam por te deixar constrangida, te deixar triste, te colocar numa posição em que você se sente inferior a ele e ao mundo, tá errado. Certo. E Isabela, então, agora a gente identificou as principais características e como criar força para sair desse tipo de relacionamento. Porque, como você falou, tem a fase boa, tem a tensão, tem a fase boa. Então, até que a mulher consiga perceber que tá no relacionamento abusivo, pode levar anos. E, às vezes, por conta da dependência emocional mesmo, ela não consegue sair. Então, como criar forças? A autoestima tem algum papel fundamental nisso? Como que ela consegue sair? Tá. Pra gente pensar isso, primeiro a gente precisa pensar assim, o que é autoestima? Né? E vamos pensar na própria palavra. Quando a gente estima uma pessoa, quer dizer que a gente minimamente gosta daquela pessoa. Então, se a autoestima é minimamente gostar de si mesma, para ficar bem claro para todo mundo pensar. Mas gostar de si mesma não necessariamente é gostar da sua aparência física somente. A aparência física é um dos componentes da autoestima. Você precisa gostar, você precisa se sentir inteligente, você precisa criar um conceito sobre você
integralmente que você goste. Entenda que você goste. A autoestima é sobre a gente, não tem a ver necessariamente com os conceitos que os outros têm ou que as expectativas que os outros têm sobre a gente. A autoestima tem muito mais a ver sobre o meu conceito sobre mim mesma. Se eu me sinto divertida, se eu me sinto livre, se eu me sinto leve para fazer as minhas coisas, tudo isso tem a ver com a autoestima, certo? Até aí, tudo bem. Se isso é um bom conceito sobre você mesma, e dentro de uma relação, o tempo todo é dito pra você que o seu jeitinho podia dar uma mudada, você podia rir mais baixo, isso é uma coisa que é frequentemente dita, você podia falar mais baixo, você fala muito, fala menos, também é uma coisa que vai sendo, então, o seu conceito sobre você vai diminuindo. Nossa, realmente, será que eu devia falar menos? Acho que eu realmente sou muito escandalosa, né? Eu deveria falar menos. Nossa, sou muito barraqueira, adoro o negócio da barraqueira. Sempre vai aparecer, porque é isso, cada vez que, no começo das tensões, as mulheres geralmente revidam, falam, porque estamos tratando desse jeito, principalmente hoje em dia, que a gente tem muita informação. Mas a manipulação que vai acontecendo dentro disso, que é basicamente esse ciclo se repetindo tantas vezes, vai fazendo com que a gente vai diminuindo essa questão, esse conceito sobre a gente mesma, né? Que vai até da aparência física até as outras questões que a gente pensa sobre si mesmo, sobre a gente mesma. Então, como é que a gente pode pensar em saídas? A primeira coisa que a gente precisa pensar é, você tá feliz? E eu sei que essa é uma pergunta difícil de responder, porque a primeira coisa que vem é, claro que eu tô feliz, eu gosto dele, eu amo ele, é o amor da minha vida. Mas tá, respondeu isso. Se pergunta de novo, você tá feliz? Esse precisa ser o primeiríssimo crivo. E se a resposta for mais ou menos, a gente já tem uma anteninha ligada aqui. Perceber, identificar se a gente tá ou não num lugar e numa posição de felicidade, de plenitude, de se sentir completa, inteira, sozinha. Porque uma grande crença cultural que a gente tem é que o outro vai completar a gente. É impossível isso acontecer. Então, se você tá se sentindo bem consigo mesma, quando você pensa em executar uma tarefa, no seu trabalho, ou até mesmo nas suas relações, você se sente bem? Você fala, nossa, yes, arrasei. Se essas coisas não estiver, é claro que isso não é todo dia, tá, gente? Mas assim, se isso não aparecer com frequência, a gente já tem uma antena ligada, certo? Certo. Identifiquei. Como é que eu posso fazer? A primeiríssima coisa é procurar a ajuda profissional. Eu sei que a gente vive num mundo em que esse é um serviço que pode ser mais caro. Entendo. Mas existem os centros de apoio das universidades em que os estudantes de psicologia atendem gratuitamente, são supervisionados por psicólogos formados dentro da universidade. Então, assim, existem formas. Psicólogos que atendem na clínica particular também têm as cotas de atendimento gratuito ou de atendimento com valor social. E se você puder pagar, sim, vá procurar ajuda psicológica. É importantíssimo, é o primeiro passo. O segundo passo, o terceiro então, né, que o primeiro é identificar, o segundo é procurar ajuda psicológica. O terceiro é começar a entrar em contato com isso. Gente, é muito doloroso para nós, mulheres do século XXI, que fazemos tantas coisas, trabalhamos, vivemos. É muito doloroso se identificar nesse lugar, perceber que a gente está nesse lugar. Por isso que é identificar, buscar ajuda, e aí, depois que eu já estou num processo psicoterapêutico, eu começar a ler, a estudar, a entender sobre essa violência, a entender como é que isso se constrói. Porque nem sempre, isso é uma coisa importante da gente dizer, nem sempre um relacionamento abusivo é com uma pessoa horrível. Às vezes ele é até um cara legal, mas ele reproduz uma coisa que vem estruturalmente desde que o mundo é mundo e desde que o patriarcado começou a ser vigente na nossa sociedade. Porque é isso. Lembra que eu comecei a minha fala falando isso, né? Assim, essa estrutura não é de agora. É uma estrutura que vem sendo montada e reforçada. Todas as vezes que uma mulher faz uma denúncia, ela é amplamente questionada sobre isso. Então, quando a gente conta pra alguma pessoa, muitas vezes a pessoa fala, mas você também é meio chata, né? Você também, né? Então, um outro passo é, construa uma rede de apoio de pessoas que vão te acolher. Porque, às vezes, a gente também vai para um outro lugar, né? Que é escolher as pessoas que justamente vão falar, não,
nada a ver, você tá inventando. Então, você precisa se fortalecer nesse lugar. Identificar, buscar ajuda, saber construir conhecimento sobre isso e criar uma rede de apoio ali que de fato te apoie, de fato esteja com você. E eu tenho um outro adendo. Você, mulher, percebeu que tem uma amiga que está vivendo essa situação. Como é que você pode ajudar? Isso é muito importante também. Dizer para ela que ela tem que terminar não vai ajudar. O seu papel enquanto amiga que está ali é aconselhar para que ela busque terapia, busque ajuda psicológica, mas também fortalecer esse conceito que ela tem sobre ela mesma, já que é isso que está sendo diminuído e é isso que faz a dependência emocional existir e faz com que ela fique presa nessa relação. Então, o que você precisa fazer? Fortalecer o conceito que essa amiga tem sobre ela mesma. Isso é muito, muito, muito importante. Quem se dispuser a ser rede de apoio de uma mulher que está numa situação dessa, o seu papel principal é se colocar ali à disposição e reforçar e ajudar ela a conseguir reenxergar essa mulher que está aí. Nossa, perfeito. Eu tô aqui, gente, pensando várias coisas. E a gente acaba identificando mesmo, às vezes, o relacionamento dos nossos pais, de uma amiga. Então, assim, realmente ler, passar a compreender o que é um relacionamento abusivo faz toda a diferença. Porque, infelizmente, a maioria das mulheres já passou. Igual você falou, não chegou na parte da agressão. Mas, às vezes, o abuso, a opressão psicológica, a agressão ali, tentar te controlar, às vezes, com a roupa e tal, infelizmente, a gente acaba passando, né? Sim. Então, pra finalizar, Isabela, se você quiser deixar os seus contatos, onde as pessoas te acham aí, pra acompanhar seu trabalho e também pra marcar, né? Às vezes a mulher tá ouvindo e quer marcar uma consulta com você. Bom, atualmente meu atendimento é exclusivamente online, então de onde é que você estiver, a gente pode sim conversar um pouco mais sobre isso. Nas redes sociais, você me encontra em 2 Instagrams, que é o @IsabelaTavaresPsi, Isabela com S, e no Isabela Tavares. E eu me disponho também para conversar sobre isso lá nas redes. Se vocês quiserem conversar sobre isso em outros momentos, fazer live, trazer mais conhecimento, se vocês precisarem de quais são livros confiáveis sobre esse assunto também, podem me mandar direct lá no Insta. E se quiserem também, né, começar um tratamento, podem sim entrar em contato comigo por lá, que eu encaminho todos os contatos certinhos para vocês. Tá certo. Obrigada, Isabela. Muito obrigada pelo convite. E esse foi mais um Plantão Incetista e voltamos na próxima terça às 10 horas da manhã, como também continuando sobre esse assunto sobre mulheres na política e muitos outros. Até mais.